Uma vez eu peguei um rapaz que ele tinha pavor de mulher no volante. E só tinha eu no ponto, né? Então era eu que tinha que levar ele. Aí eu fui conversando com ele, e ele mesmo assim muito nervoso. E eu falei pra ele, não, moço, então vamos, em nome de Jesus, vamos. Aí foi, aí levei ele, era uma corrida pequena até. E aí eu falei, tudo bem? Aí cheguei lá, tudo bem? Não foi tão difícil, né? Mas mesmo assim ele ainda continuava com medo. Mas foi legal, foi uma experiência diferente, né? Não, essa aí era uma noiva. E ela o noivo não convidou ela para ir numa festa. E ela sabia que tinha era final de ano, e ela sabia que tinha uma festa da empresa. E o noivo não convidou ela, e ela sabia que tinha essa festa. Aí ela pegou o táxi e pediu para me seguir, o noivo. E eu sou uma pessoa muito tranquila para dirigir, eu não sei dirigir muito correndo, eu gosto de dirigir tranquilo. E foi difícil ficar, né, perseguindo o cara, seguindo o cara, né? E o rapaz, aí depois quando eu falei, olha, a gente se perdeu dele, né? Aí tudo bem. Aí ela tava sentada atrás do carro, abaixada, né? E aí ela sentou, relaxou assim no banco, né? E ela começou a contar a história dela, que ela era noiva e tal, né? Aí começamos a falar de homens em geral, né? E aí ela pegou e falou assim que de repente o carro passa do nosso lado. E ela, ele, aí abaixou correndo do táxi, porque aí a gente ia para a festa, né? Estávamos caminhando para a festa, que ela ia fazer ia pegar ele no Fraga lá na festa. Aí trouxemos ele, era aqui na região da Paulista. Aí deixei ela lá. Aí deixei ela e fui embora, né? Mas fiquei curiosa, a gente fica sempre curiosa com as histórias, né? Aí um dia encontrei com ela, e aí, encontrou o noivo? Aí encontrei, deu maior briga lá. Essa foi a pior corrida da minha vida até hoje. Porque nessa época eu trabalhava no mercado. E chegou uma moça pedindo para trazer ela ali na Ponte do Pequiri, naquela faculdade ali. E atrasada, porque o carro, na hora de pegar, o pai dela ia levar ela, na hora que ia levar, o carro do pai não pegou. Então ela teve que procurar um táxi. Aí saiu na rua procurando um táxi, no domingo, né? Difícil. Aí já estava atrasada para a faculdade. Quando eu cheguei lá na faculdade, um rapaz praticamente pulou aqui no banco da frente, né? E falou assim, moça, pelo amor de Deus, me leve no Dante Alighieri, que eu estou, né? Eu falei, mas o que aconteceu? Faltava 19 minutos para 1h da tarde. E foi um sufoco. Aí a menina ainda estava pagando, né, a corrida. Aí ele me leva lá correndo lá para Dante Alighieri. Aí eu falei assim, na Paulista, moça. Ele falou, tem que chegar lá até 1h. Aí assim, a gente como taxista, a gente vive o que o passageiro vive, entendeu? Se o passageiro tá alegre, a gente fica alegre, se tá triste, a gente fica triste. Então ficou aquela responsabilidade sobre mim. E eu tinha que fazer isso em 19 minutos, né? Eu falei, vamos tentar, né? E viemos. E esse menino foi, aqui no banco da frente, desesperado. Essa é a palavra correta, desesperado. Ele contou que veio do Mato Grosso e que... eu até emociono com essa história. E que ele estava já 2 horas naquela faculdade, que ele chegou, não tinha nem barraquinhas lá ainda. E que na hora que ele entrou, ele viu que estava no lugar errado. Aí ele pegou, eu falei... Aí ele foi, orando, com as mãos assim, orando. Aí toda hora, moça, tá perto. Moça, falta muito. Moça, tá perto. Aí eu passei farol vermelho, fiz o que eu achei que devia fazer. E fomos, né? Aí sempre, moça, eu vou pedir pra minha mãe orar pra você. Moça, pelo amor de Deus, que é isso? Nossa, ele foi desesperado. Aí quando chegou, e eu olhando o relógio, né?
olhando o relógio. Aí quando nós entramos ali na avenida, na rua do Dante Alighieri, eu falei, agora vai dar tempo. Aí chegamos lá 1 minuto para 1 hora. Nossa, mas olha, aí ele jogou o dinheiro assim. Moça, você é a melhor taxista de São Paulo. Essa corrida foi tão assim pra mim que eu não consegui trabalhar. Eu tive que parar, relaxar um pouco, porque eu sentia dores no braço, assim, de ter conseguido. Eu espero que ele tenha conseguido passar, viu, na FUVEST, porque olha, foi muito legal, viu? E foi assim, bem inesquecível pra mim. Lá no Morumbi, a gente trabalha num colégio. E então foi muito engraçado que o pai do aluno ligou no ponto e pediu para pegar o aluno no colégio e levar ele para casa, né? Aí chegamos lá, um moleque mais ou menos de uns 8, 9 anos entrou no táxi e pediu para levar ele no endereço que ele mora, né? E ele, no telefone, eu lembro que o pai dele ligou para ele e falou assim, conversando, a gente entendiu que se ele tinha um dinheiro para pagar o táxi. Aí tudo bem. Aí levei ele, chegou lá, ele falou assim, depois você passa lá no escritório do meu pai e acerta com ele. Eu falei, não senhor, não vai pagar o escritório, não, liga pro seu pai e fala pra ele que você não vai sair daqui se você não pagar o táxi. Aí ele pegou e soltou o dinheiro e me acertou, né? Aí foi embora. O que eu achei interessante nessa história é que o menino de 10 anos querer passar a perna, ele vinha, brincadeira, viu? Eu já fui assaltada 2 vezes nesses 6 anos que eu trabalho no táxi. E uma das vezes que eu fui assaltada foi aqui na Paulista. 2 rapazes me deu sinal, eu peguei, né? E ele pediu para levar na Vila Maria. E eu levei, né? Fomos conversando. Chegou lá, ele pediu um recibo. Aí eu assinei fui fazer o recibo e ele anunciou assalto. Fiquei 3 horas com ele, pediu para me passar para o banco de trás e assumir o volante. Ficamos 3 horas rodando São Paulo. E eu perguntei para ele o que ele ia fazer comigo, o que ele ia fazer com o carro. Ficou um atrás conversando comigo e um na frente dirigindo. Muito nervosos. E eu perguntei para ele o que ele ia fazer. Ele falou que ele ia fazer um serviço à noite e que táxi era mais fácil, menos visado. Aí eu fui conversando com eles. Falei para eles, eu preciso pagar o carro, né, tal. Então, o que vocês vão desmontar meu carro? O que vocês vão fazer? Ele falou que não, e ele fazer esse serviço à noite e tal. E eu falei, mas você vai deixar meu carro inteiro, tal, porque eu, né, tenho que trabalhar, tenho que pagar a prestação do carro. E fui conversando com eles, muito nervosa. E depois eles me deixaram lá na Zona Sul, né? Eu pedi dinheiro para eles para ir embora para casa. Aí eles me deram R$10 para ir embora para casa. E no outro dia realmente eles abandonaram o carro e a polícia entrou em contato comigo, né? E eu peguei o carro. Então não me mostraram arma, mas também não mostrei resistência nenhuma para eles, né? Então eu não fiquei assim. Eu pego passageiro, às vezes pergunta que se eu já fui assaltada, eu falo que sim. Mas eu acho que é porque eu não dei resistência para eles, né? Então, não fiquei traumatizada, não passei por nada mais sério. E no outro dia eu tinha que trabalhar porque eu tinha que pagar o carro, então nem tem tempo para ficar traumatizada. Eu um passageiro uma vez que disse que há 8 anos atrás, que ele pegou 3 horas de trânsito. Aí disse que ele chegou para a esposa e falou, vamos embora de São Paulo. Abandonou tudo e foi embora de São Paulo. Há 8 anos atrás, hein? Aí ele já disse que eu peguei ele que já na cidade onde ele mora, que é pequena, já tá com trânsito, já tá querendo mudar para uma menor ainda.
Ah, mas é ruim o trânsito, né? Ninguém gosta de trânsito. Se você puder evitar, ir por um caminho, por outro. Mas tem muita coisa boa do São Paulo também, né? Essa adrenalina eu acho que vicia a gente, essa adrenalina aqui de São Paulo. É muito legal, viu? Ah, eu fiz um caderno também, que as pessoas querem dar um cartão pra gente, ó. Tá vendo? Que as pessoas me dão um cartão, né? Aí sempre perde, né? Aí eu falei, vou comprar um caderno. E aqui tem alguns cartões de passageiros meus, ó. Aqui tem um cara de Paraguai. É bem legal aqui, ó. Tem uma moça aqui que é tudo por amor. É bem legal aqui, ó. Aí quando... Nem todos que eu pego, né? Nem todos que eu pego eu lembro mas quando eles querem me dar um cartão, eu já tenho a colinha aqui, tudo certinho aqui. Aí eu dou o caderno para eles escreverem. Eu fui viajar com meu filho, né? Então tem a ponte, né? E na estrada, né? E uma mureta, né? Um muro. E um taxista parou na estrada para fazer o xixi dele com um passageiro. Aí ele viu a mureta. Eu não posso rir, meu Deus. É trágica essa história. Aí o que aconteceu? Ele pulou a mureta para fazer o xixi depois da mureta. Só que era um abismo. E ele morreu. Cuidado com a mureta. Não consigo contar essa história sem rir. O cara morreu.